Quando começamos o nosso estudo sobre o arrependimento, observei que, até onde sei, a única cura para a culpa é o perdão. E o único requisito para o perdão é o arrependimento. E assim existe essa relação inseparável entre essas três qualidades: a culpa, o arrependimento e o perdão. E qualquer um que tenha passado pela dor do arrependimento genuíno, tenho certeza também experimentou a alegria indescritível do perdão. E é por isso que não quero concluir a nossa série sobre o arrependimento sem examinar o fim do arrependimento, ou a meta do arrependimento, que é a restauração da alma, a comunhão com Deus e a experiência daquela alegria indizível do perdão. No Salmo 32, o autor do Salmo 51, Davi, nos informa dos seus sentimentos de perdão, onde ele diz, no versículo 1, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Essas poderosas palavras de bênção são citadas no Novo Testamento quando o apóstolo Paulo, por exemplo, expõe o Evangelho em sua epístola aos Romanos. Ele recorre a essas palavras do Salmo 32. Lembramos que um dos dispositivos que os profetas usaram no Antigo Testamento para comunicar a palavra de Deus ao povo foi o uso do oráculo. E havia dois tipos de oráculos. Havia oráculos de ruína, pelos quais o profeta seria o porta-voz de Deus para anunciar o juízo iminente que ele traria sobre a nação. E havia também o oráculo do bem, B-E-M, as boas novas. E as más notícias do juízo eram precedidas pelo termo maldito aquele. E as boas novas, anunciadas em termos da bênção divina, eram precedidas pela palavra bem-aventurado. É por isso que nas bem-aventuranças, quando Jesus fala ali, ele usa esta forma oracular quando expõe as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que fazem isso e bem-aventurados os que fazem aquilo. Bem, agora Davi está pronunciando um oráculo do bem que tem implicações diretas para ele. Tenho falado diversas vezes sobre como o oráculo da maldição ou juízo que é pronunciado com o uso do termo ai é usado por Isaías no capítulo 6, onde ele pronuncia uma maldição sobre si mesmo. Ai de mim, estou perdido. Agora Davi está contrastando com a ruína que é a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Não consigo pensar em nada mais fundamental para a vida cristã do que isso, porque todo cristão é uma pessoa cujos pecados foram perdoados. E entrar nesse relacionamento reconciliado com Deus, pelo qual os nossos pecados são perdoados, é entrar em um estado de bem-aventurança. Somos abençoados, não porque somos justos, mas somos abençoados porque fomos perdoados. O nosso pecado foi coberto de Deus. Nosso pecado foi coberto. E a primeira cobertura foram as vestes que Deus condescendeu em prover para Adão e Eva quando eles se envergonharam de sua nudez, se esconderam e procuraram se esconder do olhar de Deus. Mas então vemos a cobertura do propiciatório no dia da expiação com o sangue do sacrifício. Então, supremamente, vemos a cobertura da nossa nudez pelas vestes justas de Cristo. Essa é a bênção do perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
No cerne do Evangelho está este conceito de imputação, que significa uma transferência legal de contas, um acerto de contas ou uma transferência. Por um lado, na cruz, no drama da cruz, vemos os nossos pecados transferidos para Cristo, que é o nosso substituto. Isto é, os nossos pecados são imputados a Ele legalmente, de modo que quando Deus olha do céu para o seu Filho na cruz, Ele vê alguém que está coberto com a nossa culpa, coberto com a nossa iniquidade, por meio da imputação. E então a outra parte do Evangelho é a transferência reversa, onde Deus então imputa a sua justiça, o seu mérito em nossa conta. Ora, a maneira como Davi está falando aqui é negativa. Ele não diz, bem-aventurado o homem que recebe a imputação da justiça de Cristo. E é claro que ele acreditava nisso, e entendemos que isso é verdade. Mas ele afirma o contrário, dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Porque essa é a nossa posição diante de Deus. É que, em vez de nos imputar a culpa real que carregamos e, portanto, recebermos o castigo que merecemos, em vez disso, o Senhor não considera os nossos pecados contra nós. E Ele não apenas não imputa os nossos pecados contra nós, mas também imputa a justiça de Cristo em nós. Simplesmente não existe nada melhor do que isso. E essas são as consequências do verdadeiro arrependimento. Então, no versículo 13 ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ao longo da história da igreja, vimos os grandes santos de todos os tempos refletirem e meditarem sobre a experiência que eles descrevem como a noite escura da alma. Quando a alma sente a retirada de Deus, a retirada de suas bênçãos de nossas vidas, onde parece que Ele nos abandonou, parece que Ele fugiu da nossa presença. E outra coisa que notamos ao ler a vida dos grandes santos é que quanto mais velhos eles ficam, mais conscientes eles se tornam de sua própria indignidade perante Deus. Quero dizer, quanto mais progredimos na santificação, mais conscientes nos tornamos de quanto mais resta a ser feito antes de estarmos completamente livres do pecado. Então, o que temos aqui é a descrição de Davi do que ele passou em sua noite escura da alma, que ele usa aqui como expressão não da escuridão da noite, mas da sequidão em meio ao estio. Agora lembre-se, este é um homem falando de um ambiente semiárido, de uma região desértica do Oriente Médio. E se você já esteve na Palestina, viu o fenômeno que é chamado de Wadi, W-A-D-I, que chamamos no sudoeste dos Estados Unidos de ravinas secas ou córregos, onde você vê no meio do deserto esses caminhos que são como leitos de córregos, mas não há água correndo neles. E eles surgem quando a tempestade vem. Aí surgem inundações repentinas além da enxurrada das montanhas e assim por diante, criando essas fendas na superfície dura do deserto, e elas são o caminho em que a água corre. No entanto, durante a seca no deserto, a terra fica árida e rachada, e os leitos dos córregos, esses wadis, ficam secos. E isso é o que Davi está lembrando aqui. Durante aquele tempo em que eu estava sentindo culpa sem alívio,
e a mão do Senhor pesava sobre mim, e me sentia oprimido pelo fardo da culpa, a minha alma estava seca como um caco de barro. Eu sentia a aridez do estio, e essa é a linguagem que ele usa, que todos na Palestina entendiam. E ele diz, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Anteriormente, enquanto calei, os meus pecados, quando não confessava o meu pecado diante de Deus, envelheceram os meus ossos. Não é uma metáfora interessante? Que eu mal podia suportar o peso dos ossos em meu corpo, enquanto eles ficavam cada vez mais velhos, e eu estava me tornando calcificado. E eu gemia o dia todo, dia e noite. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. E ele disse, minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esta é a oração de Davi. Uma oração de ação de graças. Uma expressão de gratidão por ter recebido o completo perdão e perdão de Deus. E amados, esta é a oração de todo cristão. Todo cristão que esteve ao pé da cruz, que confessou seus pecados, que experimentou o perdão e a remissão de seus pecados da mão de Deus. E então ele continua dizendo, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Lembre-se da frase, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Quando eu era pequeno e tinha que ir à igreja regularmente, não porque gostasse, mas porque os meus pais me obrigavam a ir, isso ainda reverbera em minha mente. Desde a infância, ele tem misericórdia e perdoará abundantemente. Essa foi a graça de Deus antes da minha conversão, que fui frequentemente exposto às palavras daquele hino, que foram tiradas diretamente das Escrituras, porque é a verdade fundamental da fé cristã. Que ele não apenas tem misericórdia, e ele não apenas perdoa, mas seu perdão é abundante para aqueles que o buscam. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Acabei de mencionar agora há pouco a alusão de Davi à seca no deserto. Mencionei que esses grandes wadis estavam lá e que foram causados pelas enchentes das chuvas 2 vezes por ano no deserto. E quando chovia, a água jorrava das encostas das montanhas e formava essas inundações repentinas. Então agora Davi expressa a metáfora oposta da seca, que é a metáfora do dilúvio. Se você já esteve em Massada e viu como o povo judeu vivia no topo daquela montanha cheia de penhascos íngremes, onde foram sitiados pelos romanos e suas muralhas e assim por diante, e como eles conseguiram sobreviver lá em cima no topo daquela montanha, porque eles furaram umas enormes cisternas na rocha para armazenar o suprimento de água no topo. E na base de Massada, perto do solo do deserto, eles também tinham umas cisternas enormes escavadas na rocha e ligadas a esse oásis, para que quando chegassem
os dias das enchentes e a água corresse por eles, então esse suprimento de água seria armazenado nessas enormes rochas ocas e cavernosas. Então, quando era armazenada na base da montanha, os trabalhadores desciam um de cada vez com baldes e içavam esses baldes até o topo e os guardavam no reservatório das cisternas lá em cima. Mas, novamente, toda a estrutura de defesa de Massada estava ligada a estes fenômenos anuais de seca e inundação. E assim, Davi está dizendo que depois que uma pessoa experimenta o perdão de Deus, ela agora chega a um esconderijo seguro. Um lugar seguro onde, no meio do dilúvio das muitas águas, nenhum mal os atingirá. Tu me preservas da tribulação e me cercas, diz ele, de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas. E agora, é claro, ele não está instruindo, mas Deus está instruindo ele. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus agora está falando a Davi e a todos os que estão nessa condição. Não sejais como o cavalo, não sejais como a mula, que requer o uso de freios e cabrestos para que, a fim de que obedeça, eu tenha que puxar as rédeas e atraí-lo para a minha direção. Não sejais assim, mas é assim que somos. É assim que tendemos a ser, mesmo como cristãos. Quando caímos em pecado, Deus tem que puxar as rédeas para chamar a nossa atenção, porque somos tão teimosos quanto a proverbial mula. E precisamos ser controlados pela poderosa destra de Deus. E Deus está dizendo, não sejais assim, mas devemos ser pessoas que possuem entendimento, a fim de nos aproximarmos do Senhor quando precisarmos do seu perdão. E então Davi termina este salmo dizendo, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Rapaz, eu amo essa figura. Não é que seremos apenas tocados levemente ou tocados no ombro pela misericórdia, mas a misericórdia de Deus nos assistirá, estará ao nosso redor. Seremos inundados pela misericórdia de Deus. Essa é a vida cristã. Isso é real para todos os que colocam sua confiança no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Agora aqui está um homem que exclamou antes, que exclamou de raiva, quando Natã lhe contou a parábola do homem rico que roubou a cordeirinha do homem pobre. E Davi exclamou de raiva contra essa pessoa que teria perpetrado tal crime em seu reino. E então ele exclamou com gemidos de dor, quando Natã expôs seu pecado a ele, dizendo, tu és o homem. E Davi estava gemendo e clamando em sua miséria, no Salmo 51, implorando a Deus por sua misericórdia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E é aí que estamos, quando sentimos o peso e a dor do arrependimento. Nós choramos. Em outro lugar, Davi fala do seu travesseiro sendo encharcado e saturado com suas lágrimas, ao chorar diante do Senhor dia e noite. Mas uma vez que ele recebe o perdão de Deus, uma vez que ele experimenta o perdão de Deus e prova da bem-aventurança dos perdoados, então sua voz exclama de alegria, porque os ossos que o Senhor esmagou
estão novamente se regozijando. E Deus, na verdade, o Deus de sua salvação, restitui a Davi a alegria de sua salvação.